Lucas capítulo 5. Eu quero falar de quando a presença de Deus chega na nossa vida. Nós que estamos buscando prosperidade, e às vezes você pode pensar assim: pastora, a senhora sonha com a prosperidade? Muito. Eu sei que você também sonha. Mas, gente, vamos deixar um negócio bem arrumado aqui, como diz meu pai, vamos deixar um trem bem arrumado? Prosperidade não é só material, não é só dinheiro. Quando alguém pensa assim, ainda é pobre. Prosperidade é emocional, riqueza psicológica, riqueza de saúde, prosperidade de saúde, que a gente precisa tanto hoje, né? E hoje a gente está tomando uma vacina para uma coisa e está atingindo outra. Isso é fato. Então, prosperidade, gente. Prosperidade de amor, prosperidade de unidade, prosperidade ministerial, prosperidade familiar, ver a nossa família bem. Eu acho que isso é tudo, né? Isso é muito importante. E prosperidade material também, porque quando a nossa vida espiritual está bem, a vida material ela anda junto. Isso é um fato, né? Não é verdade, Fabiana? Então, deixa eu falar algo aqui para vocês. Quando Jesus chega, e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré, lago da Galileia, mar da Galileia, mar de Quinerete. Entendeu, Thelma? É tudo a mesma coisa. E quando você olha lá de cima, lá do céu, o mar da Galileia, ele tem o formato de uma harpa. O meu primeiro desejo é que eu e você sejamos um mar da Galileia e que Jesus possa morar às suas margens, que Jesus possa navegar nesse mar, né? Que Jesus possa fazer uma grande obra, que Jesus possa ter direito na minha vida e na tua. Por que a senhora fala assim? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Se eu e você não dermos permissão, ele nada pode fazer na minha vida ou na tua. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. Ele viu 2 barquinhos. Não é bem barquinho, não, 2 barcos. E os pescadores haviam descido, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O grande segredo para Deus agir na minha vida, vamos entender que a nossa vida aqui agora é um barco, né? Eu sou um barco que navega sobre o mar, e o capitão desse barco é Jesus. Você já ouviu esse cântico, né? Esse corinho. Só que eles pescaram a noite toda. E o que eles estavam fazendo? Eles haviam descido do barco. Deus só pode agir na minha vida e na tua quando a gente sai fora, quando a gente sai do nosso livre-arbítrio, quando a gente sai do nosso controle, quando a gente sai do eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu mando, eu desmando, eu quero, eu não quero. Então, gente, presta muita atenção nisso. A Bíblia diz que eles saíram fora do barco. Quer dizer, quando eles saem do barco, eles dão um controle para o outro entrar. Em nome de Jesus. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Outro segredo para a prosperidade chegar na minha vida e na tua é a gente lavar as nossas redes. O que é isso, pastora? Lavar a nossa mente, lavar a nossa alma, lavar o nosso espírito, o nosso coração. Lavar. Diz que a boca fala o que o coração está cheio. Sair da malícia, sair da prostituição, sair do adultério, sair da fornicação, sair dos vícios. Lavar a boca dos palavrões. Sabe, gente, a coisa mais linda que existe, eu sei porque eu estou aqui passando por isso, de já querer arrumar casa para o final de ano, já tirar o que não me serve, pode abençoar alguém. Então, mas eu creio assim, sabe?
acho que a Silene concorda comigo, a gente não pode fazer só faxina final do ano, porque senão vai continuar criando sujeira, pó e amontoado e bagunça. A faxina ela tem que ser com frequência, mas a limpeza, na minha opinião, tem que ser diária. Não concorda comigo, filha? Todo dia a gente tem que limpar a nossa casa, todo dia a gente precisa de um banho, todo dia a gente precisa arrumar uma cozinha, todo dia, não tem como tirar um lixo da casa, tem que tirar todo dia, e às vezes até mais que uma vez. Então, a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Quando as redes são lavadas, elas ficam preparadas para uma nova pesca. Então o pescador, que eu saiba, ele tira a rede, ele lava a rede e ele conserta as redes, porque elas voltam com rasgos, elas voltam com espaços errados. Nós, irmãos, estamos nesse mundo, então nós precisamos todos os dias, eu e você, estarmos restaurando as nossas redes, lavando as nossas redes. Pastor, como é que eu lavo a minha rede? Como que eu lavo a minha vida? Através da palavra. O Senhor Espírito Santo, através da palavra, da oração, da adoração, da glorificação, da meditação. Permitamos que Deus faça isso, né? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, olha só, ele foi entrar no barco de Simão, o Pedro, que depois se tornou Pedro, mas é Simão Pedro. Simão, aquele que dá ouvidos. É isso, Simão é um nome muito profundo. Então, olha, Deus entrou no barco de alguém que dava ouvidos. Jesus entrou num barco de alguém que gostava de ouvir, de aprender, de saber, que queria, filha, o reino. Tem Simão aí? Tem Simão aí? Tem gente que gosta de ouvir Jesus, que dá ouvidos à palavra. Ele está procurando essa gente hoje, gente. Que o leve a sério, que leve o reino de Deus com seriedade. Não como religiosidade, mais que uma... não acima de tudo como religiosidade, mas como reino. E entrando ele em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. O barco estava ali na terra, na areia, e ele diz, olha, leva ele para dentro do mar, que é um lago, na verdade é um lago de água doce, tá, gente? Por que eles chamam de mar, pastora? Porque é muito grande. E quando tem um lago nessa extensão, no deserto, vocês imaginam que para eles é um mar, né? É o mar da Galileia. E aí ele falou, entra com esse barco para dentro, afasta um pouco. E eu não sei se você entende, quando Jesus fala lá dentro do mar, tem um lado acústico extraordinário. Toda a multidão ouvia o que ele falava. É muito melhor do que eu ficar junto com a multidão e falar na carinha deles. Não, eu preciso me afastar um pouco, eles se afastam e aí a voz o som vai chegando com uma certa perfeição, né? E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus teve um ministério glorioso, perfeito para mim. Por quê? Porque ele ensinava, ele pregava e ele curava. Olha só. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Coisa extraordinária, né? E quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o mar alto. Vai para onde não te dá mais pé. Vai para a profundidade. Vai para o mar alto. Presta muita atenção. A gente tem tempo para estar na presença de Deus, eu vou na igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu oro quando eu quero, papapá. Mas chega um tempo na minha vida e na tua que você e eu precisamos da profundidade. Guarde isso que eu vou te falar. Por quê, pastor? Porque virão desafios que se você não estiver na profundidade, você não vai aguentar. Virão lutas que nunca te sobreveio, desafios.
necessidades, batalhas. Então a gente necessita da profundidade. Foi por isso que Jesus falou assim para eles: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Você não faz uma grande pesca na praia. Você não faz. Pode vir 1 peixinho, 2 peixinhos, 100 peixinhos, 50, no máximo isso. Mas os grandes cardumes, eles estão na profundidade. Pastor, eu estou precisando de milagres grandes. Eu estou precisando de muitos milagres. Então vai para as profundidades, vai para o mar alto, vai para onde o teu pé já não alcança mais. Mas não se preocupe, você está no barco e ele está nesse barco e a vitória é certa. E aí, ele disse assim: e lançai as vossas redes para pescar. Essa rede que vocês acabaram de lavar e consertar, é hora de lançar ao mar. E aí, pastor, o que acontece? E quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o mar alto e lança a sede. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ali estavam os pescadores que conheciam cada palmo, profundidade, aonde batia peixe no mar da Galileia. Só está dizendo o quê? Que eles não eram qualquer um. Eles eram os pescadores, os mestres pescadores do mar da Galileia. Mas quem chega é Rabi, mas quem chega é o Filho de Deus, mas quem chega sabe todas as coisas, mas quem chega é filho do onipotente, do onipresente, do onisciente, mas quem chega é Senhor de milagres. E o Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteirinha, eu quero falar para o Senhor, estamos cansados, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, glória a paz, lançarei a rede. Ó, gente, isso para mim é tudo. É tudo. Quando você não para, você não desiste, você persiste, você persevera, você está na batalha, mas você não se cansa, porque Deus não se cansa. Sabe quando é que você é bom? É quando você não está aguentando mais nada, é quando você não quer ir, é quando você não quer fazer, e mesmo assim você vai e deixa o melhor de você. Fazer todo mundo faz. Fazer bem feito, na minha opinião, é obrigação do ser humano, sendo cristão ou não. Agora, fazer com excelência. O que é fazer com excelência, pastora? É fazer o que ninguém faz. É só para quem é dele. É só para os filhos do alto. É só para os filhos do rei. Glória a paz. Estou sentindo muita presença dele, gente. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando ele fez, e quando ele lançou a rede, eles colheram, presta atenção nisso, eles pescaram, veio uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E aí eles fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador e o Senhor é santo, gente. Quando a santidade chega diante do apóstolo Pedro, do Pedro, que não é apóstolo ainda, é o Pedro, é o Simão, ainda não é rocha, é Simão. Mas para Deus fazer, Deus fez dele uma rocha. Mas primeiro, para Deus fazer dele uma rocha,
ele precisava ser sermão, ele precisava dar ouvidos à palavra. Porque bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, mas mais bem-aventurado ainda é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Você sabe o que é um homem jogar uma rede que, na minha opinião, ele deve ter jogado a noite toda, e de repente, quando Jesus olha para aquele mar, gente, é Deus olhando, e a criaturinha obedecendo a Deus e vindo. Quando Deus olha, até os peixes lhe obedecem. Quando ele olha para aquele mar, gente, glorifica, curta. Quando ele olha para aquele mar, os peixes o veem, os peixes ouvem a sua voz, os peixes sentem a sua presença. E ele se aproxima e enche uma rede. A gente não pode perder o que Deus pôs na nossa mão. Veio um outro barco para ajudar. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus vai te dar, você vai conquistar talvez solitário, talvez sozinho, talvez com poucos nessa vida. Mas muita gente vai vir. E aceite isso, não brigue com isso. Para desfrutar do que Deus vai colocar na minha mão e na sua. Vocês estão me entendendo? O milagre é para poucos, mas desfrutar dos milagres é para muitos. Tanto que a multidão só corre atrás de pessoas que fazem milagres. O que a multidão quer, pastora? A multidão quer milagres, 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 milagres. Mas somente aqueles que são do Senhor Jesus é que, quando não tem nada, que já trabalhou a noite toda, e o Senhor diz, lança a rede, esses lançam a rede. Deus deu uma unção ali, Deus operou. Sabe o que eu falei ontem? Eu ouço a palavra de ontem. Gente, a palavra de ontem foi extraordinária. E a palavra de hoje também. Deus deu uma bênção transbordante. Em nome de Jesus. Esse mar de prosperidade está dentro de você e de mim. Essa quantidade de peixes, olha para mim. Elas têm um significado para mim. Qual, pastora? Deus é tudo que eu preciso. Deus tem tudo que eu preciso. E esse Deus, ele está dentro de mim e de você, que já se arrependeu de todos os pecados, que aceitou Jesus como Senhor e suficiente Salvador, que foi batizado nas santas águas. Quando você fez isso, o Espírito de Deus veio, entrou em você e se assentou no seu espírito. Permaneça com ele, estude a palavra, medita nela, ore a palavra. Não deixe de ter uma vida de oração. Eu ensino para a minha vida, ensino para a vida da minha filha. A gente não pode dormir sem orar, a gente não pode acordar sem orar, a gente não pode ficar sem orar. Hoje, gente, presta atenção, ore comigo aí na sua casa. Hoje, das 7 da noite, às 8h30 da noite, nós estamos em oração. Meia-noite nós estamos em oração. 5 horas da manhã hoje, não é isso, Mar? 6 horas? Isso. Que hora que você estava em oração? 5 ou 6? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã a Mar já estava em oração. Pelo Santo Ministério. Vocês que estão dentro da Torá de Milagres, vocês estão recebendo muita oração, mas muita oração mesmo. Tá bom? Não pare não. A vitória é minha, a vitória é tua. A palavra é essa, a pesca milagrosa. Onde Jesus chega, acontece um milagre. Só milagres. Deus abençoe. A palavra é essa.